Mário, mas você chega até coçar a garganta assim, quero falar sobre o futebol amador. E hoje nós vamos falar sobre o que, Mário? Você que me mandou isso aqui, ó. Jogos do Amigos da Bola contra a Juventude Itaforense BK. O único jogo amador que teve. Exatamente, né? Vários jogos cancelados, né? Exatamente. A gente ficou sabendo aí até de alguns jogos aí que teve denúncia, o pessoal da fiscalização apareceu, mandou parar, ninguém foi multado, né? Mas aí foi um grande jogo, diz que a equipe do BK teve chances aí até de ganhar o jogo, né? Alguns lances aí, ó. Diz que o Jefferson pegou tudo, viu? Ele mandou pra mim umas filmagens aí. E o time do Amigos da Bola conseguiu empatar no finalzinho do jogo. Esse jogo foi lá em Marcos dos Reis, né? Olha o time do BK aí. Professor Charles, Jefferson. Time do Amigos da Bola, do nosso amigo Jonathan. Eu quero mandar um grande abraço pro Jonathan aí, que tá nos mandando essas imagens, tá acompanhando o nosso programa. Realmente, o futebol amador foi cancelado essa semana. Até o estadual foi, que dirá o profissional, que dirá o amador. É uma pena, né? Teríamos grandes jogos aí, né? Pelo que a gente acompanhou, mas infelizmente por uma boa causa, né? Eu acho que a gente tem que acatar, né? E assim que liberar aí, acredito que nos próximos dias aí vai liberar. E a gente volta com força total aí, né? Jogo de 1-1, grande jogo. Pessoal, um abraço para vocês que mandaram essas imagens. O Jonathan, para os nossos amigos Charles e o Jonathan, que é o técnico do Amigos da Bola. Grande jogo de bola aí, 1-1, hein, Dedo? Jogão, hein? Mário. E esperamos também, né? Esperamos também que não atrapalhe a nossa Copa Platinense aí, que logo esses índices aí de contaminação pelo Covid aí diminua, né? De forma aí que não atrapalhe, logo a gente tenha lá no estádio lá, todos os jogos lá, com todo o acompanhamento, com todas as exigências da saúde. Determinação da saúde. Quero mandar um abraço especial aqui pra Jéssica Alves, lá do Rio de Janeiro, tá acompanhando a gente. Que honra, hein? Que honra, hein? Através do nosso amigo Dedo, que é carioca. Através do Dedo aqui, nosso amigo Dedo aqui. Aproveitando, fica aí já, aqui ó, um cantinho aqui. Eu vou pro lado de cá. Futebol, agora, aquele momento que todo mundo espera, também, aquele que é apaixonado. É amante, né, Gaúcho? Amante da bola. Amante da bola. Futebol raiz. Salve a seleção, todos juntos vamos pra frente, Brasil. Você falou pra gente preparar aí um quadro hoje pro futebol raiz e, assim, o Mário, nós acompanhamos muito a história da Platinense durante todos esses anos, né? Eu, particularmente, comecei a acompanhar mais nos anos 2000, né? E daí não é uma história tão grande, né, Mário? Já é uma história um pouco limitada, né? Eu acompanho desde 91. O Mário já acompanhou até uns tempos glórios. Velhinho, hein, eu Mário? peguei uns tempos mais complicados. 4.0, né? Mas hoje nós preparamos aí um material, uma história aí pra contar sobre a Platinense de 2003, pessoal. E não é a Sociedade Esportiva Platinense. Esse time aí, a União Atlética Platinense. Muita gente vai pensar... Você sabia disso, Luiz? Mas o que é isso, União Atlética Platinense? Tem muita gente que nem lembra desse time, né? Mas em 2003 a Platinense disputou a segundona, né? Como Sociedade Esportiva Platinense. E no segundo jogo ela já deu um WO, já saiu do campeonato e já, né? E acabou, foi desfiliada. Que fase, hein? Que fase. E como tem ali a reportagem que tá passando aí rapidamente aí na tela, em 2003 vieram alguns empresários de fora, né? E fundaram daí a União Atlética Platinense, um time novo, fundado em 5 de junho de 2003 e viria para disputar a 3ª divisão do Campeonato Paranaense e a Copa Sesc Centenário, que foi uma Copa que a federação organizou junto com o Estado do Paraná, uma Copa comemorativa, onde teria uma premiação em dinheiro muito alto naquele ano. E a Platinense foi fundada para disputar essas duas competições, a 3ª divisão e a Copa Sesc Centenário. Pode voltar a imagem pra gente, Danilo, por favor? E da 3ª divisão, a Platinense tinha um time muito bom, que nós vamos estar falando, mas a gente não vai dar muita importância hoje. Ela acabou ficando em 2º lugar, perdeu na final, mas né, conseguiu o acesso para a 2ª divisão naquele ano. Nós vamos focar hoje na Copa Sesc Centenário, tá? Não sei até se você o troféu aí, né? O não sei se você lembra, Mário. Eu tenho uma recordação da última vez, eu acho que teve um jogo profissional no estádio, que foi à noite.
Foi um jogo contra o Curitiba, a Platinense ganhava até um segundo tempo, gol do Gol, né? É Gol isso do aí. Rodrigo Gol. E eu me recordo bem que depois foi o segundo jogo, foi disputado em Curitiba, né? Acho Foi. que o Platinense perdeu de 3-0, 3-1. Perdeu de 4-1. Eu trouxe 4-1. aqui, eu vou falar rapidamente, né? Mas até pra gente te falar, né? Essa Copa Sesc Centenário, que é o campeonato que nós vamos dar mais importância aqui, naquele ano a Platinense veio alguns empresários de fora, fundaram o time, né? Um grupo de empresários de São Paulo. Então fundou o time, fizeram uma parceria na época com o Galo ADAP, né? Que era o ADAP só na época, ainda de Campo Mourão. Trouxeram vários jogadores de nome, inclusive, que fizeram carreiras sólidas. A gente vai estar falando o nome de alguns aqui. E foi montado o time, né, que disputou a terceirona e disputou a Copa Sesc Centenário. Um campeonato que daria R$200 mil para o campeão, 100 para o segundo e R$50 mil para o terceiro colocado. Ganharam Tá? uma graninha, então. Era uma grana boa. Em 2003, Tobias, Mas pensa só. eles ganharam uma graninha, então. Então, agora o campeonato ele foi dividido em 3 formas na época. O grupo A, que foi um grupo dividido ali de Curitiba, Londrina, Atlético Paranaense, os times, em tese, os maiores times do estado. O grupo B, que pegava alguns times da segunda e da terceira divisão, que foi o grupo que a Platinense entrou, e o grupo C, que pegavam os times amadores, os times lá da região de Curitiba, região metropolitana de Curitiba, que tem um amador muito forte, A né, terceira, com certeza, nós estávamos até falando, eu postei na minha página hoje, o Flávio Maiorque. O Flávio Maiorque foi campeão por vários times lá. Jogou no Suburbano, Urano, será, Gaúcho? campeonato Será que ele jogou suburbano, no Urano? fala. Tem o Urano lá que o Kleber jogou. Vila Fani. Vila Lá Fani. tem investimento pesado no futebol amador. Investimento lá. pesado. Muitos Tem- jogadores profissionais acabam jogando nos times acabam amadores. jogando, preferem jogar no time amador que paga melhor. E ele Paga falou pra melhor gente nos que ele times jogou, profissionais aí. começou de lateral e depois foi pra zaga, né? Mas assim, voltando É isso mesmo, é. a história da Platinense, né? A Platinense daí... O que aconteceu? O grupo A, os times disputavam, né? Os times grandes, o Atlético, o Curitiba. O Atlético Paranaense tinha um time que tinha o Jadson, vários jogadores que foram revelados aquele ano pelo Dagoberto. Atlético. Algumas equipes da capitais disputou com o time. Time B, mas era um com o time... B. tinha O Curitiba também, mesmo, que veio jogar com nós aqui no estádio aqui. Mas eram Era o times time B. fortes, né, mano? Ah, com certeza. E a Platinense, como ela tava no grupo B, o que aconteceu? O grupo B teve várias desistências, né? Então ele começou com menos times. E a Platinense, no primeiro jogo, enfrentou o Araucária. Ela ganhou de 1-0 do Araucária, depois perdeu de 1-0. Só que houve uma circunstância lá de desistências e a Platinense daí classificou e o Araucária também. E novamente eles foram jogar, né? Valendo a vaga na final já da chave B. E a Platinense ganhou o primeiro jogo de 4-0 do Araucária, goleou, né? E depois perdeu de 3-1. Acontece que, diferente dos campeonatos hoje em dia, que acontece de você... A diferença de gols, naquela época não tinha, Só mano. por- Não tinha o saldo Decisão por saldo. em 2003. Saldo de gols. Então, assim, como a Platinense ganhou de 4-0 e perdeu de 3-1, o jogo prosseguiu para prorrogação e, posteriormente, pênaltis. E a Platinense venceu nos pênaltis, né, o time do Araucária, indo para a final contra o Nacional de Rolândia, que na época tinha um time muito forte. Porém, aqui o Nacional veio jogar aqui em Santo Antônio, à noite também, numa quarta-feira, mano. E a Platinense ganhou de 1-0 do Nacional num jogo pegado e foi para disputar o jogo lá em Nacional, lá em Rolândia contra o Nacional. Um jogo que a Platinense já foi assim com muitos problemas financeiros, já foi com muita dificuldade, né? O time já estava prestes a acabar e a Platinense apanhou de 4-0, Gaúcho, aquele jogo. Só que tinha essa questão benéfica do saldo de gol. A Platinense pôde ir para a prorrogação. E na prorrogação tem o fatídico Golden Goal, que era um gol onde que acabava o jogo. E a Gol de Platinense- ouro, o gol a de ouro. Platinense, o único chute que ela deu naquele jogo foi um lance que Futebol, eu tava lá no estádio, eu tinha 11 anos, lançaram o atacante da Platinense, o Clodoaldo. E o Clodoaldo conseguiu encobrir o goleiro e fazer 1-0 pro Platinense. O Clodoaldo jogou no Corinthians, jogou né? no Corinthians. No ano que o Corinthians foi rebaixado pra segunda divisão. Era o ruim, jogo, hein? no jogo... Cara ruim de bola. Ah, mas jogou no Corinthians, pô. Tem Fazia gol de história. cabeça. Criciúma. É. Jogou Ele time fez bom. o gol no gol do jogo contra o Grêmio. No jogo que o Corinthians foi rebaixado, foi gol dele. E ele fez esse gol e a Platinense classificou. E não jogaram a semifinal Liga contra sua? o Curitiba, né? Aí a Platinense já tava bem destruída, já tinha pouco dinheiro, já não tinha mais top. quase nada. Ainda jogou, empatou o primeiro jogo 1-1.
como o Mário disse, depois levou 4-1 lá em Curitiba e foi Muitos desclassificado. atletas até abandonaram esses jogos aí, né? Os jogadores da DAP, né? Eu me recordo, por exemplo, o goleiro era o Éder, né? Um goleiro que é em Jacarezinho, não sei se você... Goleiro que joga no Gabilanche, amigo do Del. O Éder foi embora, a lateral direito foi embora. Então, assim, o time foi se desfazendo, né? O treinador era o Nilson Aragão. Muitos conhecem o professor Nilson, né? O Nilson Aragão foi um grande atleta, né? Meu pai, o professor Claudinho Zurdo, também Jogou trabalhava. no Japão, né? jogou no Como Internacional. preparador físico. Esse eu acompanhei. E... Era fera. Eu vou pegar antes. Só interromper um pouquinho. Eu acho que eu posso, né? Sei lá. Vocês que mandam também, mas eu Só quero. pra finalizar. Só, antes de finalizar, um depoimento que vai te agregar aí. Ô Dedo, boa noite. E fala o que você falou pra mim agora aqui nos bastidores. Opa, boa noite. Boa noite a todos da bancada, boa noite a todos que estão nos assistindo. Vai lá. Então, boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite a todos os amigos da bancada. Antes de falar o que eu falei aqui pra você, eu vou falar que meu amigo está aqui, falar que eu sou seu fã. Eu espero, tá pouco tempo aqui nessa área, mas eu espero aprender muito com você sobre o futebol. Obrigado. Porque no meu ponto de vista você entende muito de futebol. Obrigado. Eu espero estar próximo de você muito para poder aprender cada vez mais com você. Obrigado mesmo. Beleza? De coração, eu sou seu fã. E eu tava falando ali em off ali pro meu amigo Tobias que eu admiro muito a história do futebol de vocês. Escutando o Matheus falar dessa rica história, né, da Platinense. Eu acho que vocês têm uma história muito rica, futebolisticamente falando. Eu acho muito prazeroso poder falar a história que você está falando aí, falar do time do Platinense, falar do professor Claudemir, que nem meu amigo Mário aqui falou que é fã. Os ídolos dele eram jogadores aqui do Platinense. Eu vivi isso, né, porque eu sou do interior, eu sou de Ilhéus, na Bahia, então meus ídolos são jogadores do time da minha cidade. Terra de Gabriela? Nossa, Capital do Cacau. isso aí. Então, um time que o Colo-Colo foi campeão baiano, primeira divisão e tudo mais, em cima do Vitória, Sim, sim. em Salvador. Então, meus ídolos são jogadores que jogaram no time da cidade em que eu nasci e cresci, entendeu? E pude aprender a gostar de futebol naquela cidade. Então, eu fico muito feliz de estar numa cidade que tem uma história tão rica e tão bonita no futebol, uma cidade que vocês podem se orgulhar bastante, entendeu? E vou dizer para vocês que eu tenho o maior prazer de estar aqui e participar disso tudo aqui com vocês e querer acrescentar um pouco mais nessa história, porque a minha pretensão é essa. Isso aí, Dedo. Depois fala, antes não interrompe a fala do Matheus. Essa era só para introduzir o que o Matheus estava falando. Matheus, primeiro te dá os parabéns o autoconhecimento da Platinense, né, Mário? Né, Luiz? Não é para qualquer um. Isso aí. Pai, você tem um conhecimento da Platinense que é de tirar o chapéu. E agora vai concluir. Eu ia concluir daí, com né, certeza. a questão da Platinense, que houve a final entre Atlético Paranaense e Curitiba naquele ano. O Atlético foi campeão, ganhou do Curitiba a final, né? A Platinense foi desclassificado na semi e disputou o terceiro lugar contra o Capão Raso, que é um time amador lá de Curitiba, né, Mário? Capão Raso, um time bem famoso, amador em Curitiba, né? Era um time amador, né? Na época, até o goleiro do Capão Raso era o Ricardo Pinto, que é um goleiro que jogou bastante tempo no Atlético Paranaense. E a Platinense ganhou de 2-1 a disputa de terceiro lugar, ganhando, né, foi um gol também do Rodrigo, o gol, né, da academia. Até tinha alguns atletas aqui da nossa cidade, eu me recordo do Rodrigo, o Daniel Chagas, o Gé, meio campo, né? E a Platinense ficou em terceiro lugar, ganhando 50 mil reais, que nunca ninguém viu a cor desse dinheiro aqui em Santo Antônio da Platina. E esse troféu, né, que tá aqui hoje, até a plaquinha caiu, né, a plaquinha tá aqui, Tobias, até se você puder mostrar a plaquinha ali pro pessoal. Esse troféu, na época, como o time tava financeiramente destruído, já era uma época de fim de ano, todo mundo tinha largado, o troféu acabou ficando em casa. Ficou comigo, ficou com meu pai, né, que trabalhava naquele ano no time. E nós ficamos aí com a taça aí Muito 50 bonita. mil reais, né? A Então, Copa- assim, eu só vendo por 50 mil reais essa taça. Essa vale, hein? Ela vale 50 mil reais. A gente lá em casa, a gente dá muito valor, porque foi um ano bem difícil. Meu pai se dedicou bastante naquele time, a gente perdeu muita coisa aquele ano por conta desse time, desses empresários que sumiram com tudo, e, enfim, foi um time bem difícil, né? Foi um ano difícil.
E no fim das contas, a União Atlética Platinense subiu e foi terceiro lugar na Copa Sesc Centenário, que é um resultado de respeito aí, na época pelo futebol que foi apresentado. E só para encerrar, um time muito bom, tinha o Éder, lateral direito era o Elvis, que jogou em grandes times, jogou no Juventude. Vila Nova. Os dois Lateral direito, um os polaquinho dois muito zagueiros rápido. eram lembro. Leandro, que jogou no Curitiba, Alex Noronha, jogou muito tempo no ADAP. Volante tinha o Mineiro, que jogou no Internacional, que era um bom volante. No ataque, o Clodoaldo. O Matheus. Alguns jogadores aqui da cidade. Então, assim, foi um time que eu me recordo muito. Foi um time. Eu tenho poucas imagens, só Isso consegui aqui- aquela imagem, né? Isso aqui é uma das... Desculpe te cortar. Isso aqui é de umas glórias gigantescas que Santo Antônio tem. E você tem na sua casa. Matheus, e aonde que tá a taça do Campeonato Paranaense de 85, segunda divisão, que o Platinense ganhou? Infelizmente, Aonde eu não será tenho que tá? nem ideia, Omar. Eu não tenho nem ideia de saber onde estão esses troféus. Eu sei que esse ano meu pai trabalhou, né, e acabou ficando em casa, né? Mas esses campeonatos anteriores e tudo mais, eu não tenho ideia. Até cumpre a gente, às vezes, talvez dar uma cobrada aí pro pessoal legal, pra saber legal. onde É uma raridade, esses troféus. Mas tinha que como tá aquela no imagem lugar- que o Mário mostrou diferente, né, que o Danilo colocou pra gente, diferente, né, da Sociedade Esportiva Platinense, que tem até a camisa aqui no nosso estúdio, a União Atlética Platinense só teve esse ano de glória e depois já também caiu no esquecimento do futebol. É uma pena, né? Até o Danilo colocou de novo a imagem pra gente, Danilo. Coloca o símbolo, por favor, quando der aí. Era um símbolo... Lembra dessa galera aí, o nome deles? Eu só conheço o Daniel Chagas ali do lado, né? Esse aí é o time antes do pessoal da ADAP chegar. Depois que o pessoal do ADAP chegou, o time ganhou muita força. E aí, ó, tá o símbolo que foi criado na época, ó. Mas É 5 do 6 feio, né, Tobias? Feio para danar. Parece do São Paulo, Ah, não louco. sei qual que foi a ideia, né? Eu lembro que a Platinense Por naquela isso que época... não chegou sempre igual de São Paulo. Mas chegou, aí que tá. O time subiu e foi terceiro lugar. Eu acho que essa cor aí veio em função daquele último Platinense que teve, que tinha aquele uniforme branco e azul. De repente foi até essas Até a gente vai as trazer, inspirações Mário, aí pra né? fazer esse Eu símbolo e você aí. vamos preparar aí pra falar do campeonato de 96, né, que a Platinense subiu. Nós vamos preparar ainda o material pra trazendo Promessa é dívida, hein? mais Promessa é histórias da dívida. Platinense. Mas fica essa história da Copa Sesc Centenário aqui hoje, né? Foi um campeonato que marcou bastante a minha vida, porque eu acompanhei muito aquele time, né? Pelo fato de meu pai estar trabalhando. no Esse time, troféu aí, mas- esse troféu é um patrimônio do município, né? É um patrimônio do município, faz parte da história do município. Eu acho que é um Tem que ser patrimônio guardado, meu, mano. viu? É 50 mil que vale. Para Viu? de conversa, Mário. Se fosse Que meu, que é eu isso? estaria guardado lá no lugar de muito destaque lá, porque isso aí é um troféu que assim, da história esportiva de Santo Antônio da Platina, né? Na época ninguém deu muita bola, né, pra esse time, pra tudo mais. Então, assim, acabou que o troféu só existe hoje porque meu pai pegou ele aquele dia, sabe? Não foi porque, como você disse, onde tá o troféu de 85? Onde tá o troféu de 84? Essas coisas foram se perdendo por conta das más administrações, por diversos problemas da Platinense. E esse aqui só existe hoje, só tá lá hoje, né? Só tá vivo esse troféu aqui porque naquele dia que ninguém tava nem aí mais pra resultado, tava todo mundo querendo receber, né? Ninguém recebeu, meu pai acabou pegando o troféu em 2003 e desde então ele tá lá em casa. Guardado junto com os outros itens, as outras glórias lá da história, né, do futebol aqui. Tobias, tu tem um troféu desse na tua casa? Que tu ganhou já? Algum campeonato? Ou Não, ganhei campeonatos. Tu ganhou? Ganhei vários. Ganhei. Não, eu jogava na linha. Mas tu jogava na linha ou no gol? Na linha, tu sabe que eu jogava na linha. Eu cheguei aqui jogando na linha. Tem bastante troféu, Mateus, bastante tu não dá esse competições a gente troféu pra ganhou. me levar pra casa, eu gosto de troféu, cara. Machuquei, Tu empresta, meti né? lesão. Viu? Mas antes de encerrar esse assunto, parabéns, Matheus, mais uma vez, pela uma baita história. Mário Cassarotti, muito. Deixa eu só falar, Entendimento. eu ia trazer depoimentos de pessoas que estão aqui em Santo Antônio hoje. Por exemplo, o Arildo, lá da farmácia, trabalhou nesse time. Massagista. O Rodrigo, era atacante desse time, fez vários gols, mas por conta dessa situação aí da pandemia... e Acabou tudo mais, atrapalhando, não né? vou trazer eles hoje aqui, nem gravar, mas eu planejo ainda trazer um dia um depoimento deles aí pra gente relembrar melhor essa história. Passar o microfone pro Mário. Parabéns Mas é de isso aí, coração. obrigado, Tobias. Parabéns de coração, Matheus. Você é o Matizuro, o campeão dos campeões. Luiz, Platinense tem muita história, né, velho? Parabéns pela atitude do Matheus aí, que acho que nem morador aí de 60 anos aí, que mora na cidade aí, que é boleiro, acho que não sabe desse conhecimento que ele tem aí. Tem um conhecimento muito. Eu Muito falei pro bom. Mário, antes de a gente começar a Parabéns. fazer a bancada e tal.
eu falei pro Mário assim. Mário, pensa num cara, você conhece, ele falou. O Mário realmente conhece da história platinense, ele viveu isso também. Mas pensa num cara que conhece muito, mas muito assunto. Tem muito conhecimento da história platinense. É o Matheus. Tá comprovado aí, né? Com certeza, né? Vocês dois, a dupla certinha, dupla de 2. A gente Super Mário e Matheus Zurdo. Com certeza, a gente vai fazer o levantamento dos campeonatos, a gente consegue achar isso aí na federação, né? E vamos estar passando aí, né? Até inclusive, ô Tobias, eu tiro o chapéu pra ele num troféu. Às vezes é um negócio tão simples assim, mas a Platinense não tem um museu, um negócio que ninguém guardou nada. A Platinense às vezes ficou com o nome falido aqui em Santo Antônio da Platina, pelos devido mau empresário que pegou a Platinense aí, que hoje nem o empresário acho que confia mais num time para ser tocado aqui, na minha opinião, porque faliram tanto a Platinense que eu acho que essas coisas ficou muito mal falado para a Platinense. Então, aqui é uma relíquia, igual ele falou que vale 50 mil, na minha opinião, isso aí vale até 300 mil, porque isso aí é um negócio que ficou na história, então não tem valor. Isso aí é um valor simbólico. É um negócio que a gente vai guardar para a vida toda ali. Sim. Luiz, depois se tiver um espacinho no programa aí, hoje, outro dia, vamos deixar um espaço ali pro nosso professor Dedo Carioca ali, ele quer falar um pouco Tá. do Já a gente projeto ali dele. Já a gente vai trazer. Produção, acho que a Copa Platinense não vai dar pra falar hoje, né? A gente vai falar um pouco do Pindoca e não tem como falar da Copa Platinense. Porém, a gente tem tempo pra falar da Copa Platinense, sobre o Congresso Técnico, Dedo, porque semana que vem é 8, se eu não me engano. É dia 8, então dia 8 as inscrições vai até o dia 15, né? E o sorteio vai ser aqui na NPTV. Ao vivo. O Dedo tava lá. Confirmou. O Dedo tava lá. O Gaúcho estava. Então vai ser ao vivo na NPTV para vocês aí da Copa Platinense. Segunda Copa Platinense de Futebol. Lourenço da Água Branca. Então nós vamos falar semana que vem. Porque nós temos que falar um pouco. Olha, tem umas fotos que a gente passou lá. Matéria semana que vem a gente passa para vocês. A gente acompanhou. O Resenha NPTV tá em todas agora. Falou de futebol, falou de resenha, já tá o resenha. Nós temos dentro. Gaúcho, Tobias, Mário, Matheus e Luiz, Tanilo e Produções aí, estamos em cima aí da jogada. Vereador Vermelho, o Wesley, entre outros, Poleto, Charles, Dedo, Diego Vieira, Marquinhos Ferreira, Prefeito Zezão, nosso agradecimento, todo o pessoal lá, Magrão, entrevistas de vocês todos, semana que vem aqui no nosso Resenha NPTV. Juventude da Vila Coelho também. Isso aí. O do Tatu, né? O Gaúcho parece que achou que a foto era de time ali. Você viu o posicionamento dele Não, na foto? ele Volta essa Pera. foto aí. Olha lá, Volta lá. Volta que os caras estão analisando essa foto aí. É o VAR. É o VAR da foto Olha, pelo isso é- Mário Sérgio Cassarotti. É o VAR da foto. Vai tomar banho. Isso VAR. você tem que ir. O VAR da foto. Olha lá. Entendeu? Volta essa foto. Não, é a foto lá do pessoal na plateia, mas não tem problema. Passou. Semana que vem a gente mostra. Não, volta. Dá pra voltar a produção? Não, eu acho que vai baixar a audiência. Melhor deixar sem deixar baixo. Pô, esse negócio de repórter também tá de bermuda. Não tá certo não, viu? Vamos começar a mudar esse negócio aí. Ó, o que é isso? Olha lá. Essa foto aí. Tá de brincadeira. perna, hein? Tá de Que sacanagem, perna, hein? hein? Pelo amor de Deus, hein? Mas então tá. Peço desculpa pra vocês que queriam saber um pouco da Copa Platinense. Semana que vem a gente vai falar sobre isso.